Você sabia que o carnaval moderno, do jeito que conhecemos hoje em dia, é um produto da sociedade vitoriana do início do século XX? E que a cidade exportadora desse evento, na verdade, é Paris, influenciando outras como Toronto, New Orleans e o Rio de Janeiro? Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Pierotti, este é mais um episódio de Fala Luiz e hoje nós vamos conversar sobre Carnaval. Pois é, essa data que acontecerá agora no dia 13 de fevereiro e que muitas pessoas gostam, outras tantas odeiam, mas hoje vamos conversar sobre sua origem. Pois é, você sabe qual é a origem do Carnaval? Vamos ver. Etimologicamente há uma controvérsia sobre a origem da expressão Carnaval. Popularmente é dito que provém do latim tardio carnavale, que significaria a deusa carne. Isto por conta dos dias de jejum que viriam depois dessa data. No entanto, há provas filológicas que indicam o italiano como a língua de origem de carne levare, que significaria remover a carne, uma vez que na quaresma não é permitido o consumo deste alimento. No ponto de vista antropológico, o carnaval é um festival, é uma data de reversão, onde papéis sociais são invertidos e normas de comportamento são suspensas. Na antiguidade, os povos consideravam o inverno como um reino de espíritos que deveriam ser expulsos para a chegada do verão, ou simplesmente um período de mudanças, e tudo isso deu origem a diversos tipos de festim. A festa de Ísis e do boi Apis, do Egito Antigo, a festa das sortes dos hebreus, os bacanais gregos e as saturnálias romanas. Todas festividades com músicas estridentes, fantasias, danças e liberdades. Alguns festins traziam ainda mais semelhanças com o carnaval que temos hoje. Por exemplo, a festa romana de Navigius Isis, que tinha como propósito levar as imagens da deusa Isis até o mar. Tal trajeto era feito em desfiles mascarados que seguiam um navio decorado, o que muitos dizem ter inspirado no futuro os carros alegóricos, por exemplo. Anos depois da Idade Média, eram comum em sermões e textos cristãos a imagem das embarcações para explicar, definir a doutrina cristã. Como a quaresma era um período que antecedia a Páscoa, os fiéis aproveitavam o tempo entre o Natal e a quaresma para se aliviar das frustrações cotidianas. Há textos que demonstram procissões que seguiam em carruagens em meio a festas suntuosas antes da quaresma ou antes da saudação à primavera, provavelmente inspirada nas festas pagãs de outrora, e por este motivo condenada pela Igreja Católica, que dizia que este era um ritual diabólico. Tal condenação se estendeu até o ano de 325 depois de Cristo, quando o primeiro concílio de Nicéia tentou exterminar esse tipo de festividade. Gradualmente, as autoridades eclesiásticas perceberam que esse tipo de resultado que eles gostariam não poderia ser alcançado pela proibição das tradições. Ainda existiria muita resistência popular, o que acabou trazendo outra estratégia, a cristianização dessas festividades. Mesmo após a aceitação da igreja, essas festas continuaram tendo características pré-cristãs, características pagãs, como por exemplo o carnaval italiano, que continuava tendo uma origem muito forte das saturnálias romanas. Durante muitos anos, o carnaval mais conhecido no mundo foi o Carnaval de Veneza. Sim, aquela festa com aquelas máscaras maravilhosas que a gente sempre se lembra. Mas o que muita gente não sabe é que essa festa foi proibida por Napoleão em 1797, só sendo restaurada na sua tradição completamente no final dos anos 70. Da Itália, a tradição do carnaval se espalhou pela Espanha, França e Portugal, sendo transportada da França para a América do Norte e da Espanha e de Portugal para o Caribe e para a América do Sul, sim, para o Brasil. No Brasil, o carnaval é tido como uma peça fundamental da cultura brasileira e muitas vezes chamado de o maior espetáculo da Terra. E teve seu início por aqui no final do século XV e início do século XVI com os entrudos. Entrudos são festas populares com brincadeiras e jogos que ocorriam por todo o território da colônia. Em meados do século XIX, no Rio de Janeiro, esta prática do entrudo, essas festas populares, passaram a ser criminalizadas. Iniciou-se uma campanha que proibia as manifestações populares. Porém, enquanto as ruas eram reprimidas, a elite do Império criava os primeiros bailes de carnaval, inspirado nas festas vitorianas francesas. A elite carioca criou ainda sociedades ligadas ao carnaval, sendo o primeiro grupo o Congresso das Sumidas Carnavalescas, que passou a fazer desfiles na rua. Já tá começando a te lembrar alguma coisa, né? A gente tá chegando lá. Porém, os movimentos populares não desistiram e passaram a tentar se adaptar à disciplinaridade da polícia. Foram criadas então, ainda no final do século XIX, os cordões e ranchos. Festas que misturavam a estética da procissão religiosa a características da cultura brasileira, como a capoeira e o Zé Pereira. Foi no início do século XX que se deram as marchinhas de carnaval, cujo nome mais famoso é o de Chiquinha Gonzaga, que cantava "Ó abre alas". O
samba, por sua vez, só foi introduzido no carnaval a partir de 1910. E que teve como carro de frente a música Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida. Também no início do século XX, na Bahia, deu-se a origem dos afoxés, que tinham como objetivo relembrar as tradições culturais africanas. Também passou a ser praticado o frevo em Recife e o maracatu pelas ruas de Olinda. A partir daí, o carnaval se espalhou de forma avassaladora pelo território brasileiro, unindo-se a uma diversidade de formas, culturas e meios de realização. Chega 1920 e inicia-se a criação das escolas de samba pelas classes populares do Rio de Janeiro. As primeiras foram a Deixa Eu Falar, que deu origem à escola Estácio de Sá, e a Vai Como Pode, atual e tradicionalíssima Portela. Essas escolas foram evoluções dos ranchos e cordões, e a sua primeira disputa, a primeira competição entre escolas de samba ocorreu em 1929. Porém, as escolas de samba só se tornaram de fato um importante produto comercial em 1960, quando passaram a ser patrocinadas por empresários locais, inclusive pelos grandes chefões do jogo do bicho. A partir daí o crescimento foi constante e a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a colocar arquibancadas em volta da Avenida Rio Branco, trazendo folhões e cobrando ingressos para assistir ao desfile. Na mesma época começaram a ocorrer os desfiles de carnaval pela Avenida Paulista em São Paulo. E em 1984, veja só, 84 não é tão distante assim, foi criado a Passarela do Samba no Rio de Janeiro, também conhecida como Sambódromo, sob mandato do Leonel Brizola e idealizado por Oscar Niemeyer. O Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, por sua vez, foi criado apenas em 1991. Hoje, o carnaval é tido por muitos, como dissemos anteriormente, como o maior espetáculo da Terra. E a cada ano que passa, a adesão pelos bloquinhos de rua cresce vertiginosamente, mas poucas pessoas sabem da trajetória gigante que trouxe essa festa de rituais pagãos europeus a terras tupiniquins. E você, sabia que o nosso carnaval era assim tão universal e também tão recente no Brasil? Senhores, esse foi o episódio de hoje do Fala Luiz, eu espero que vocês tenham gostado desse pouquinho de história. Semana que vem nós estamos de volta com um outro assunto e com o mesmo rapaz aqui falando com vocês, ok? A gente se vê por aí, até mais, tchau!